Oi, minha gente! Muito boa tarde, bom sabadão para você. Que bom ter você aqui para compartilhar muita cultura, muita informação. Hoje nós vamos ao Farol de Santa Luzia, mostrar como é o trabalho dos faroleiros. E você curte um cafezinho? O modo de preparar é quase tão importante quanto o tipo de grão. E a gente foi buscar as orientações com especialistas. Também vamos falar sobre flores comestíveis produzidas em Santa Teresa e também sobre o nosso prato, mais típico, a muqueca capixaba, que tem história, cheiro bom e segredos, desse prato que virou patrimônio do nosso estado. Tudo isso e muito mais no TV Revista de hoje. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, eu acredito em você. Eu tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Eu tô seguindo você, e aí? O que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Canta comigo, vai, de cara. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta. Que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Que tal dar um passeio neste sabadão? Vamos fazer agora um passeio por Santa Teresa. Mas é um passeio inspirado pelas flores e pela gastronomia. É que as flores comestíveis ganham espaço na produção e nos restaurantes da região. Santa Teresa, berço da imigração italiana no Brasil. Cidade da região das Montanhas Capixabas, conhecida pela sua rica cultura e hospitalidade e por suas belezas naturais. O município é um importante polo produtor de flores e começa a se destacar na produção das espécies que podem servir de alimento. No sítio do Alcenir, as flores são carro-chefe da produção. Uma diversidade que a gente nem fazia ideia de que poderia ser ingerida. O produtor enxergou esse nicho há 15 anos, quando os pedidos dos restaurantes locais começaram a chegar. Não imaginava não, que nós já tínhamos algumas flores no quintal e não sabia que poderiam ser usadas para alimentação, Hoje, além de fonte de renda, as flores também fazem parte da alimentação da família do Alcenir. Que nem para enfeitar alguns pratos, e até mesmo colocar no gelo para drink, Até a criançada gosta, colocar um gelo no meio do suco, Com a florzinha junto, eles também gostam. Até um prazer para saborear a própria produção. Trabalhar com flores é uma descoberta diária e continua a surpreender até mesmo quem já está habituado a esse cultivo. Mas não sabia que o beijo podia ser usado para comer, no caso, Aí o pessoal do restaurante começou a entrar em contato, se você tiver beijo pode trazer, que nós começamos a plantar também, que nem as outras flores comestíveis, Essa daqui é a capuchinha. Também é uma dessas plantas alimentícias não convencionais. Vou provar um pouquinho dela agora. Aqui no finalzinho dela, o Alcenir falou que ela é mais azedinha. Vou fazer o teste. Ela tem mesmo uma picância. Não chega a ser azeda, mas ela tem uma picância gostosa, bem saborosa. O lírio foi a descoberta mais recente do Alcenir.
coloquei para vender, né? Através da linha de transmissão que eu tenho, que o pessoal faz os pedidos de verdura, né? Eu coloquei que tinha as flores para vender, né? Aí a pessoa pediu se era comestível, eu falei que não sabia, mas ia pesquisar, né? Aí eu pesquisei, aí a pesquisa mostrou que ela é muito comum na culinária asiática, né? Foi por meio da pesquisa que o Alcenir descobriu o lírio e tantas outras flores comestíveis. A chitinha, o beijo, a mão perfeita, a cravina, a rosa vermelha, né? A capuchinha. Neste restaurante comandado pelo chefe Diomedes, as flores trazem um quê diferente às mesas. E são mais do que decorativas. Elas dão cor e sabor aos pratos. Acompanhamos o preparo de um cacio e pepe com filé, que ganha um toque especial com pétalas de mini rosas. E um risoto de bacalhau com uma nova roupagem, o amor perfeito, trazendo harmonia visual e sabor ao prato. Elas representam um glamour, né? Você vê que elas trazem para o prato, além de beleza visual, um aroma, né? Porque as rosas não falam, mas elas exalam. Quem pode ver um prato desse aqui sem flor e com flor, o visual é outro. É muito mais romântico, inclusive, né? E para acompanhar, uma salada. Alface, sal, pimenta, raspas de limão, azeite, bálsamo e as estrelas da casa, as flores. O chefe ainda nos revela uma curiosidade, coisa que pouca gente sabe. A gente já comeu algumas flores que nem se dava conta que é flor, né? É o caso do couve-flor e os brócolis, né? Que também são flores. Né? E que fazem pratos maravilhosos. Inclusive, no nosso risoto de bacalhau, ele tem brócolis, como vocês filmaram. Chegou o nosso momento, o mais esperado. Comecei pela salada. É muito saboroso. Dá para comer uma salada só de flores, não dá? Dá para comer uma salada só de flores. Sempre com cuidado de saber de onde vem a flor e quais realmente são comestíveis. As flores podem ser usadas em diversas ocasiões, no dia a dia, jantares de aniversário, traz beleza, traz alegria. E é isso aí, é trazer o jardim para dentro do prato. E falando em Santa Teresa, em flores, cultivo, produção, você já está acompanhando Culturas do Campo? Todo sábado às 7 da manhã na TV, canal 2.1, programa gostoso demais, tá, gente? E agora vamos falar de qualificação e trabalho, porque é nas oficinas de pedreiro e marcenaria que uma galera tá botando a mão na massa de verdade, tá? São alunos do projeto Empau, que está formando 40 jovens em técnicos restauradores. Seja nas oficinas de pedreiro ou de marcenaria, por aqui o pessoal bota mesmo a mão na massa. Todos esses jovens são alunos da Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios, ou Projeto Empau, que está formando 40 técnicos restauradores. A Raquel é uma das alunas e ela está gostando, viu? Tô adorando e é fantástico. Cada dia você aprende mais e mais. Uma das instrutoras do projeto, Jaceline, sabe bem que sensação é essa. É que ela também foi formada por aqui. Eu me sinto orgulhosa porque dentro do projeto a gente tem essas possibilidades. Você aprende e depois você ensina aquilo que aprendeu. E hoje eu também estou na parte pedagógica, né? Hoje eu sou coordenadora técnica pedagógica. Então, há esse mar de possibilidades, né, a partir do projeto Empau. O projeto é desenvolvido pelo Instituto Goya, ONG responsável por restaurar construções históricas aqui no Espírito Santo. O trabalho de formação volta a ser realizado após 10 anos, por meio de uma parceria com a Petrobras. O que acontece muitas vezes é que a gente não faz restauro e faz reforma, né? E as reformas descaracterizam as edificações históricas. Então a gente está preparando jovens para trabalhar com restauração de imóveis, que é uma prática que exige dedicação, que exige estudo, que exige cuidado, que exige uma série de disciplinas. Por isso é um ano de formação teórica e prática, inclusive com estágio em obra. E o bacana, gente, é que além da restauração em si, os alunos acabam aprendendo várias outras coisas, ganham novas perspectivas durante as oficinas, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, tudo isso aqui, olha, essas cadeiras, essas molduras, elas foram feitas pelos próprios alunos durante a oficina de marcenaria. A gente faz com que abram novas possibilidades, novos caminhos, né?
E mesmo aquele que não vai continuar restaurando um projeto de restauro, ele pode ter outras ideias, outras perspectivas. Ele pode trabalhar com marcenaria, né? De repente, ele pode trabalhar com a parte de instalações, com projetos, enfim. Então, há uma oportunização de trabalho, né, de perspectiva de vida. As oficinas são realizadas em Jardim Atlântico, na Serra, e as aulas teóricas acontecem no centro de Vitória. Os alunos têm entre 18 e 29 anos. A Milena já enxerga até o leque de possibilidades que terá quando se formar. Tá muito bom, eu aprendi bastante coisa, tenho um pouquinho de conhecimento, porque eu tenho pais, irmãos, pedreiro, eletricista, engenheiro, essas coisas. Aí aqui foi uma porta para mim aprender e ter uma profissão. Assim como a Jaceline, Débora também se formou no curso e está feliz de ajudar a formar uma nova geração de restauradores. A gente se espelha, a gente vê muita gente neles, né? Então, quando a gente consegue passar esse conhecimento que a gente tem para eles, é maravilhoso. A gente consegue ver que eles também vão criando esse conhecimento a respeito do patrimônio. Não se torna só um prédio, eles estão tendo essa sensibilidade e essa visão de conservação do patrimônio, né? Então, a gente, como professor, tem essa responsabilidade e eu fico muito feliz de estar passando isso para ele, todo esse conhecimento. Para participar do projeto Empau, aqui na Grande Vitória, é necessário acompanhar os editais de seleção que são divulgados pelo Instituto Goya, no site institutogoya.org.br. O projeto, realizado em parceria com a Petrobras, oferece cursos gratuitos de formação técnica em restauração de bens imóveis. E olha, gente, final de ano tá aí, né? Quarta-feira já é o Réveillon e o pessoal na rua abriu o coração sobre essa época do ano, sonhos sobre o que vem pela frente. Fala aí. Foi um ano maravilhoso, graças a Deus, com a família tudo em paz, todo mundo com saúde. Algumas conquistas, pequenas conquistas, e aí vou por aí. Espero que esse ano esteja tudo com saúde, na paz, menos violência, mais amor, mais empatia, entendeu? Que é isso que a gente precisa. Em 2022, eu descobri um câncer de mama. Então eu venho para cá para estar fazendo os exames. Graças a Deus, eu consegui fazer o tratamento, tive assim, uma resposta muito boa ao tratamento, deu tudo certo. Então de 6 em 6 meses eu tenho que vir aqui para consulta e exames. Eu tenho 4 filhos, tenho 7, 8 bisnetos. Minha neta vai vir de Portugal também agora e ela vai passar com a gente. Gosto de cantar, muito de cantar, né, entendeu? Meu sonho é cantar pelo estado do Espírito Santo todinho. Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu sou natural de Rolim de Moura, Rondônia. Atualmente moro aqui, né? É um momento assim de juntar a família e assim, tá perto de quem se doou a vida toda pra gente. A gente reúne toda a nossa família, aí a gente comemora, faz um monte de coisa, brincadeiras, muita coisa. Uma montanha russa. Teve altos, teve baixos, mas estamos vencendo um ano aí positivo. Olha, começou bem difícil, mas assim, tô terminando o ano, digamos que chave de ouro. Porque tudo eu passei, assim, de difícil durante o ano, tá compensando nesses últimos 2 meses do ano. Uma boa virada de ano, muita paz, saúde, entendeu? Que Deus possa abençoar a presença de Deus na vida de cada um da gente, entendeu? É que a gente precisa muito, entendeu? Hora do almoço e o TV A Revista vai te deixar babando, porque o nosso assunto agora é um sabor que é pura tradição capixaba. Fomos até o restaurante que começou a servir a verdadeira muqueca na panela de barro. E isso tem mais de 70 anos, tem história, cheiro bom e os segredos desse prato que virou patrimônio do nosso estado. Vitória, capital do Espírito Santo. Chamam de Cidade Sol, Ilha do Mel, Cidade Presépio, nomes que traduzem a beleza natural daqui. Cercada pelo mar, recortada por ilhas, respira tradição e modernidade. Guarda no traço da arquitetura muita história.
Foi aqui que surgiram as panelas de barro, patrimônio cultural imaterial do Brasil. E na mesa, uma gastronomia de sabores únicos. Comida boa de verdade, que conquista logo de primeira. Se estamos falando de comida boa, a gente não pode esquecer daquela que é a identidade do nosso povo. Um prato que é famoso nos 4 cantos do estado, a muqueca capixaba. Para contar um pouco dessa história, vamos até o restaurante São Pedro. Inaugurado em 1952, é o primeiro do estado a servir a moqueca capixaba na panela de barro. O crescimento da Ilha de Vitória precisava de aterrar, juntar as ilhas na ilha principal e o bairro Bento Ferreira, quando estava sendo aterrado, o engenheiro, o técnico, não tinha onde fazer refeição. Aí pediram para o meu avô botar uma mesinha aqui para servir comida de panela mesmo. Aí começou a servir. Um dia pediram para fazer uma moqueca. O pedido não foi à toa. A moqueca caiu no gosto de todo mundo. Panela de barro, sem dúvida, é o grande cartão de visitas da nossa moqueca, considerando que é feita a partir de um saber que já virou patrimônio material, né, das nossas paneleiras. E existem vestígios arqueológicos de que essas ferramentas já são até anteriores à chegada, por exemplo, dos colonizadores portugueses. Então, diz respeito a uma herança indígena junto com o urucum, importante dizer, né, que é um ingrediente que dá todo o destaque de cor desse prato, que vai fazer com que a gente tenha uma identidade mais particular. E para fazer a deliciosa muqueca capixaba, são ingredientes bem simples. O peixe, que pode ser o badejo ou o robalo. Temos também o tempero verde, coentro, alho, tomate, limão, cebola e, claro, o óleo de urucum, que não pode faltar. Mas para fazer essa receita, do meu lado aqui agora, a Mel, que há mais de 10 anos faz a moqueca capixaba, ela que é baiana, e eu quero saber o seu segredo. Vamos começar com a cebola, a panela de barro grande, e vamos pegar as cebolas, montar, colocar no fundo. Logo após, a gente vem com um fio de óleo de urucum. Colocamos as postas de peixe. Vamos também colocar uma pitada de alho com sal, a gosto também. Vamos colocar uma bandinha de limão, tomate e o coentro para dar o gosto. Nossa Senhora, mas se eu te falar que tá um cheiro gostoso, e aí você faz essa caminha, monta e vai pro forno, né? Agora vai pro fogo aproximadamente de 25 a 30 minutos, vamos abafar. E de 20 a 25 minutos tá pronto. Tem 2 maneiras de fazer a moqueca, né? Tem aquela que a gente faz direto no fogo, vai refogando os ingredientes, só que essa aqui vocês montam antes. Monta antes. Que aí dá um gostinho mais especial ainda, né? Isso. Então vamos lá colocar pro fogo, que minha barriga já tá rufando já. Depois de uns 20 minutinhos no fogo, a magia acontece. Entra o coentro e, por cima, o toque final, o azeite. Agora chegou aquela hora boa, a de experimentar. O prato mais famoso do Espírito Santo mantém viva uma tradição que atravessa gerações. E quem prova entende que a moqueca capixaba tem sabor de história, de identidade e, claro, de muito tempero. E o mais gostoso disso tudo é comer com as pessoas que a gente gosta. Isso sim, não tem preço. E aí, estão servidos? E aí, gente, só uma pequena observação, tá? Que esse lance do óleo de urucum na moqueca é algo usado mais em restaurante, né? Na maioria das casas dos capixabas, a gente usa mesmo o coloral ali na hora de preparar essa delícia e fica bom demais também, né? Olha só, eu vou pro intervalo já, mas antes quero dar uma dica. Se você gosta ou quer conhecer mais sobre os talentos da música aqui no Espírito Santo, fica ligadinho no projeto Plural, que é uma verdadeira vitrine da música autoral capixaba. São gravações
exclusivas de músicas que mostram a qualidade, a versatilidade, a força dos artistas. É só procurar no YouTube do Quarto Estúdio ou procurar Plural, com U no final, que é de autoral, beleza? Vamos ouvir agora uma música do projeto do Joey Caetano, Me Fiz Rio. 3, 2, 1. Me fiz rio, dono do meu caos. Desaguei oceano pra te amar. Me fiz rio, dono do meu caos. Mudei de forma, pronto pra me entregar de novo. Nesse seu azul me apaixonei, quase no mar alto da paixão, querendo esse seu ciano sal. Quase tombei todas as embarcações e avistando esse lugar de amar, flutuar como quem quer navegar. Estamos de volta para falar que ele sonhava ser ator e virou escritor, dramaturgo, roteirista e até editor. Estou falando do talentosíssimo, multifacetado Saulo Ribeiro. Com vocês. Este é Saulo Ribeiro, escritor, dramaturgo, roteirista e editor. Lá em Pedro Canário, no norte do estado, nem imaginava que um dia ia ser tudo isso aí. Eu venho de uma cidade pequena, né? Então o universo de ser escritor, de escrever qualquer coisa, não passava pela cabeça da gente, de fazer teatro, fazer cinema, isso não passava. Eu achei que eu ia ficar por lá, trabalhando com manutenção de lavoura, né, dirigindo trator, fazendo essas coisas. Não imaginava que tivesse outro universo. O universo se abre no momento em que ele vai para a universidade. Saio de São Mateus, lá eu fiz vestibular para História na UFES. Aí eu passei, e então eu vim para Vitória, e aí logo depois eu resolvi trabalhar em livraria. Resolvi não, foi uma forma de sobreviver e ficar em Vitória. O pontapé para começar a escrever começou quando ele se enveredou no teatro. Me inscrevi na FAFIA, onde eu sou professor hoje, e fui lá fazer curso livre de teatro, oficinas e tal. E aí o teatro abriu outro universo para mim, abriu outra possibilidade. Só que eu era muito ruim, né? O professor meu, Edinardo Pinheiro, ele já dizia que eu era horrível mesmo, né? E não tinha bullying nisso, não. Tinha a percepção do Edinardo mesmo que estava correta. E aí o Edinardo falou assim, o teatro é generoso, o teatro é todo mundo, por que você não vai escrever? Você não vai escrever peça de teatro? Eu falei, é uma ideia. Vi algumas peças, uma delas, por exemplo, é o que é Cárcere, que está em cartaz até hoje, e que motivou inclusive a abrir a editora Couso, da qual eu sou editor. Couso está fazendo 16 anos agora. Um catálogo bacana, que publica capixabas, publica autores nacionais. A gente publicou Mariana Ianelli, de São Paulo. Tá para publicar Roque Ferreira, da Bahia. A Luciana Máximo, de Piúma. Então, tipo, a gente publica literatura brasileira. Se ela está em Piúma, Vitória, Conceição da Barra, São Mateus, né? Isso é só uma questão geográfica. Claro, Maurício, vamos fazer o que a gente sempre faz. E já na versão escritor, eis que surge a oportunidade de transformar o que ele estava escrevendo ali, botando no papel, em filme. Eu estava escrevendo um romance e estava contando para o Serafine um romance. E nisso a gente estava querendo fazer um documentário sobre o norte do estado, sobre a questão lá do Cotaxé, né? A gente queria fazer um documentário meio costurando a borda da história sobre o estado beligerante. Então a gente botou o carro em Coporanga, em Cotaxé. Aí a gente estruturou o road movie. No final, o livro só foi lançado quando o filme foi lançado nos cinemas, porque o livro não estava pronto quando o filme foi lançado em festivais. E uma das obras do Saulo, exatamente essa aqui, Os Incontestáveis, vai atravessar o oceano e deve ser publicada muito em breve na África, em Moçambique. Eles submeteram o livro a um edital da Biblioteca Nacional com o Ministério das Relações Exteriores, que é um programa de fomento à tradução de autores brasileiros e publicação de livros brasileiros no exterior. Então essa editora de Moçambique, né, a Marciane, ela conseguiu aprovar a publicação para 2026.
E para quem quer entrar aí na carreira de escritor, fica a dica do escritor, dramaturgo, roteirista, editor. Tentar entender as intenções do que você está lendo, o que ela quer narrar, para quem que ela quer narrar. Então acho que isso é fundamental. Eu quero escrever sobre tal coisa, por que eu quero escrever sobre isso? Para quem que eu quero escrever sobre isso? Agora mais música no nosso programa, mostrando o resultado do projeto Plural. É a vez de Manfredo com a música Vão. O sonho era casar ainda este ano, mas a vida não seguiu meus planos. E agora já não somos mais nós dois. Ninguém previu assim. Nenhum amor começa pensando o fim. Sei, te magoei, perdão, mas amar-te amei com todo o coração. Belíssimo, hein, gente? Se você quiser conferir então as outras participações no projeto, é só procurar no YouTube por Plural com U no final, que é AU de autoral, beleza? E olha, brasileiro ama um cafezinho, né? Mas tem que ser um bom café, tá, gente? Para descobrir os truques por trás de um bom preparo, a nossa equipe foi bater ponto numa escola de baristas que fica no centro de Vitória. Uma bebida suave, frutada e com uma gama enorme de notas sensoriais. O café especial surgiu como uma alternativa de excelência na busca de eliminar as impurezas que afetam o produto final. Ainda durante o processo de produção, produtores adotam critérios rigorosos, desde o cultivo até a torre e extração, a fim de assegurar a qualidade da bebida. Mas para extrair o melhor que a bebida tem a oferecer, o modo de preparo é importantíssimo. Por isso que a gente veio até o espaço da Lu, que é barista, que vai ensinar pra gente alguns métodos. Ela trabalha com esse produto há quase 20 anos. Já teve até uma marca própria de café. Estudiosa do assunto, faz um alerta. Para cada método, se tem um tempo e quantidade de pó. Temos vários métodos de filtrado, né? Temos a Chemex, V60, Clever, Aeropress, a Siphon. Então, dentre elas, cada método é uma porcentagem diferenciada, né? E também a quantidade de pó e o tempo. Porque se você passar de um tempo de extração, esse café começa a amargar. Então ele tem que ter um tempo exato para poder a gente preparar esse café. O consumidor vai lá, compra o pacote do café especial. Qual o primeiro passo? O que ele precisa fazer primeiro? Então, o pacote de café ele tem que ser em grão, né? Porque o grão ele mantém a qualidade do café. Né? Porque depois que o café moe, o ar ele é inimigo do grão, então ele oxida com facilidade, tá? Então pegamos aqui o pacotinho do grão e a gente vai moer, né, em casa, um moedorzinho até mesmo, vocês podem moer no liquidificador, tá? Então eu venho aqui, moagem média, para ver se senta. Porque existem 3 tipos de moagem: moagem fina, moagem média e moagem grossa. Então, para cada método, por exemplo, o V60, você vai usar a moagem média. E para prensa, você vai usar uma moagem mais grossa. Aqui é o V60. Eu vou escaldar, né? Eu coloquei o filtro e eu vou escaldar o filtro. Eu vou tirar todo o resíduo químico do papel e ao mesmo tempo eu vou aquecer a peça. Vou pegar a balança, vou deixar ela zerada e vou colocar 20 gramas do pó, tá? Essa quantidade é o ideal para quantas xícaras?
essa quantidade para uma xícara de 200. E vou ligar o tempo. Eu vou hidratar o pó. Vou hidratar o pó, né, com pouco fluxo, porque se eu jogar muita água, o café ele vai ficar subextraído. Você vai jogar, então a água vai passar pelo pó rapidamente, sem estar extraindo melhor do grão, do pó, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem no café comum, né? Isso, joga muita água em excesso, então não aproveita, né, o pó. Então, nessa primeira fase, nessa primeira tacada, existe o efeito blooming. O que é o blooming? Ele vai liberando os gases do café, né? Para poder depois a gente ir para a segunda tacada. E depois eu completo com o restante dos 200 ml de água. E 1 minuto com isso está correndo. 3 minutos, né? No máximo para o café depois ele não chegar, não amargar, tá? E se alguém diz pra Lu que esse café tá mais pra chafé... As pessoas não sabem fazer um método, por isso que ele fica chafé. Então, se você usar a quantidade, da proporção água e pó, né, ele dá certo. E não deixando extrapolar o tempo, tá? E essa bebida aqui, ela, como é o filtro de papel, ele retém os óleos essenciais do café. Já um outro método, igual a prensa francesa, ele já, a gente consegue, né, tomar o café e ir saboreando, porque fica uma bebida mais encorpada. Um jogo que auxilia na comunicação de um jeito mais empático, mais humanizado, é o jogo do conflito. Olha só. E se todos os nossos conflitos fossem resolvidos com um jogo? As cartas estão na mesa e os temas são os mais diversos: política, relacionamento, justiça, finanças, religião. Esse é o jogo do conflito, desenvolvido por Davi, e tem como propósito aplicar a comunicação não violenta na prática, possibilitando diálogos a partir de diversas perspectivas. O propósito é experienciar de uma forma lúdica e segura o desconforto de divergir, de opiniões, de pontos de vista, de ideias, e basicamente criar a consistência para uma prática de comunicação não violenta e estruturada. Eu acredito que para comunicarmos de uma maneira saudável, a gente tem que tolerar a divergência, o desconforto de ter outras pessoas pensando ou falando ou às vezes até agindo de uma forma como nós não falaríamos ou agiríamos. Além das cartas temas, o jogo conta ainda com cartas dos arquétipos. São 12 no total. Cada participante recebe a sua carta e entra no debate assumindo essas personalidades que devem ficar em segredo até o final da rodada. Cada rodada tem duração de 8 minutos, divididos em 2 etapas. Nos primeiros 4 minutos, os participantes conduzem o diálogo com as características da polaridade positiva dos arquétipos. E nos minutos restantes, com a polaridade negativa. Para ajudar a construir os personagens, o jogo ainda oferece um manual e um folheto com características resumidas de cada arquétipo. A carta tema é quem define o assunto que vai ser tratado em cada rodada. Tem perguntas disparadoras que provocam o diálogo, mas não necessariamente você precisa conversar sobre esses temas. Você pode, inclusive, conversar sobre problemas que você está tendo no seu cotidiano. Usar o jogo para conversar sobre problemas que, de fato, você tem. A grande sacada do jogo é você tentar adivinhar qual é o arquétipo dos demais participantes. E os jogadores ainda podem fazer o uso das cartas recurso para dificultar ainda mais o processo. Você pode silenciar uma pessoa, você pode silenciar todo mundo, você pode devolver o silenciamento, você pode se proteger de um silenciamento, justamente problematizando algumas dinâmicas que acontecem no mundo real. Na brincadeira, os participantes acabam fazendo até mesmo uma autocrítica. Ponto importante para estabelecer na vida real um diálogo mais respeitoso. No nosso dia a dia,
a gente acaba interpretando, seja por uma questão de personalidade ou de influência cultural, educacional, familiar, algumas personalidades. Então, às vezes, tem pessoas que tendem a ser mais críticos ou mais invasivos, como é o meu caso. Então, muitas vezes, estar jogando o jogo e se auto-percebendo em determinados papéis favorece o entendimento e a possibilidade de interpretar novos papéis com outras estratégias de comunicação no nosso dia a dia, mais saudáveis, obviamente, a ideia. O jogo físico é totalmente acessível a pessoas cegas. Todas as cartas e materiais possuem audiodescrição que podem ser acessadas por QR Code, além de inscrições em braille e peças de tabuleiros táteis. Com o jogo do conflito, conversas difíceis podem se tornar experiências lúdicas e inclusivas. E isso também pode ser levado a outros lugares, como a sala de aula. No jogo é importante e na vida mais ainda, porque a gente vai dialogar a partir de uma realidade interna. Então, como a gente fala e o que a gente fala vai depender muito de como a gente se sente em determinada situação, do nosso histórico, do nosso processo educacional. E saúde mental, hoje em dia, é um ponto super importante, está em voga no mundo, no planeta, e passa por esse processo de se auto-perceber e como que você vai comunicar essas verdades para o mundo. Sabe o farol de Santa Luzia, que fica lá em Vila Velha? É a luz que ele emite há mais de um século que guia as embarcações que passam pelo Espírito Santo. E existe uma rotina que poucos conhecem, dos profissionais que enfrentam desafios para manter o clarão que garante a segurança de quem navega por mares capixabas. Entre a Praia da Costa e o Morro do Moreno, o farol de Santa Luzia se ergue como guardião do horizonte desde 1871. Seu feixe corta a escuridão, guiando navios, histórias e corações que desafiam o mar. E mesmo com quase 150 anos, o que acontece aqui dentro é tudo menos antigo. Exige precisão, técnica e um cuidado diário com cada detalhe da estrutura. O farol é cuidado pela Marinha do Brasil e quem garante que a luz nunca falhe é o faroleiro. Durante décadas, esses profissionais vigiavam se o farol estava aceso madrugada adentro. Hoje, muitos sistemas são automatizados, mas a presença humana continua insubstituível. Esse aqui é um aparelho lenticular e dentro dele tem duas lâmpadas. É a refração que faz com que as luzes do farol sejam vistas até 63 quilômetros de distância. Esse é o Sargento Carlos, ele é responsável não apenas por este farol, mas também pelos outros 8 faróis que tem no Espírito Santo. Ele mora na residência militar, localizada justamente dentro do farol de Santa Luzia. Todos os dias a gente olha, qual o horário que o sol vai nascer, aí vai lá, apaga o farol, faz as manutenções, as inspeções da lâmpada, o nível das baterias para garantir o funcionamento dele mais tarde. No mar, a luz do farol orienta durante a noite. Mas e durante o dia? Durante o dia é a cor do farol que guia navegantes, porque cada tonalidade possui função própria e ajuda a identificar a costa mesmo sob sol forte. Inclusive, são os faroleiros que cuidam também para que o farol fique assim, bem bonito. A formação de faroleiros continua ativa. Para se tornar um, é preciso fazer o concurso para entrar na Marinha do Brasil e construir uma carreira consolidada. Quem lidera essa capacitação é o suboficial Edilton, coordenador do curso e faroleiro há quase 26 anos. Para ele, a formação vai muito além de técnica. Envolve responsabilidade, leitura do mar e capacidade de manter a segurança marítima, mesmo sob condições extremas.
Eles aprendem como um todo, tanto na parte de eletrônica, na parte de eletricidade, na parte de prevenção de acidentes. Ele tem várias matérias ao longo do ano que ajudam na formação profissional para lidar com todo esse tipo de desafio que eles vão encontrar na carreira. A gente já conheceu um pouco da rotina do Sargento Carlos, que é o responsável por manter o Farol de Santa Luzia funcionando. E a gente viu que a rotina dele, às vezes, é até um pouco solitária. Às vezes, porque hoje esses 12 sargentos da Marinha do Brasil estão nas práticas de fim de curso de aperfeiçoamento de faroleiros. Existe na rotina do faroleiro uma adrenalina natural, muito estimulante. A gente está sempre pendurado em altura, ou em alto mar, pulando em boia, pedra, desembarcando em ilha. Isso tudo é muito bom, muito estimulante, mas a melhor parte é você chegar no final do serviço, olhar o sinal operando, cumprindo com o papel dele de promover segurança ao navegante. Essa sensação de missão cumprida é a melhor parte. Você tem a liberdade de trabalhar com a natureza, o mar é a nossa casa, né? Então a gente tem a oportunidade de trabalhar em boias, pular em sinais. Então essa é a melhor parte. No fim da tarde, quando a luz acende, o farol reencontra seu ritual centenário, guiar quem navega. Tradição e tecnologia caminham juntas, sustentadas pelo trabalho de quem conhece o mar de perto. Saber que cada vez que eu fico aqui em frente ao mar, vendo cada embarcação que se aproxima aqui do Porto de Tubarão ou do Porto de Vitória, saber que a segurança dele, certo? Ele chegar em segurança no porto ou ele sair aqui do estado em segurança passou pelo seu trabalho. É muito satisfatório isso. No encontro entre o homem e o oceano, a luz segue iluminando o caminho, noite após noite. Muito obrigada pela sua companhia de todos os dias. Te espero na segunda-feira, ao vivo, meio-dia em ponto, beleza? E vamos encerrar o programa de hoje do jeitinho que a gente ama, com música. Tchau, gente. Ó, um beijão, bom final de semana para vocês. Se não for agora, quando será que a correria da sua rotina você vai deixar? E se não for hoje, quando vai ser que você vai perceber que tem outras coisas pra viver? Vai devagar, a vida te mostra caminhos, correndo não dá pra enxergar. O mundo é bem mais colorido quando apaga a tela do seu celular. Assim ó, viva agora, não demore, espalhe amor onde passar. Abraço que te faz feliz, tá na hora. Viva agora, não demore, espalhe amor onde passar. Esquece o que não te faz bem, você tem sonhos pra realizar. Esquece o que não te faz bem, você tem sonhos pra realizar. Esquece o que não te faz bem, você tem sonhos pra realizar.